Como é que fica essa história aí? Eu sei que eu tô aqui. Tá. Explica direito aí. Depois a gente conversa nos Vocês bastidores, dois vão bater bola A gente às 7 da conversa manhã nos aqui no ar. bastidores. Isso é redundante. Vai ter gente do Rio de Janeiro também, obviamente, porque o Flamengo está na decisão junto com o Palmeiras, desde as 7 da manhã. Eu já falei pro Marcelo Duó, 7 da matina, meu amigo, o jogo é mais tarde, mas tem que estar trazendo informação para os ouvintes da Band News FM. Gosto. Marcelo Duó, Maurício Ferreira, Bernardo Ramos, pessoal em Lima, no Peru, já falando a partir de amanhã da capital peruana, só não vão antes porque hoje tem jogo. Então. Hoje tem Palmeiras em campo contra o Grêmio fora de casa e tem Flamengo em campo contra o Atlético Mineiro também fora de casa. Cobertura completíssima da Band News FM, desde as 7 horas da manhã no sábado para a grande final da Libertadores. Não poderia ser diferente o dia inteiro, tá, gente? E a bola rola só às 6 horas da tarde. Mas desde cedinho a gente tá no ar trazendo informação. Assim que é bom, não? É lógico que é, pô. Dia de decisão. Flamengo e vai ser pra isso Palmeiras. mesmo. É isso, é uma vez no ano, gente. Final de Libertadores é uma vez no ano só. O Flamengo e Palmeiras, então. O final Libertadores é uma vez no ano. O final Libertadores entre dois grandes times brasileiros ultimamente tem sido todo ano tem também. sido recorrente. Mas sendo uma Mas ainda uma vez revanche, por ano. sendo uma revanche entre esses dois gigantes, Aí é demais, hein? né? Aí primeiro é tetracampeão. coisa rara mesmo. O primeiro tetracampeão. Vou precisar O lembrar São disso. Paulo vai ficar para trás, Luiz Melhor. Vai ficar. Vai ficar. Hoje. E eu acho que é uma questão de tempo para que haja outros tetras aí, a gente vai ficando para trás. Mas o São Paulo? Mas enfim. É porque o resto tá todo mundo no mesmo barco, né? Mais ou menos, né? Tá todo mundo meio Palmeiras e teto Flamengo ali, né? estão ali, passos adiante, em prateleiras diferentes no Campeonato Brasileiro. Os outros estão todos, né? Tá todo mundo meio no mesmo barco. Mas é isso aí, a vida é assim. Vamos lá. É que hoje também é dia de decisão, né? Palmeiras hoje encara o Grêmio com time reserva, é isso? Pois é, então, eu falei dias atrás aqui na Band News FM, depois do jogo do Palmeiras, o último empate com o Fluminense, que o Abel Ferreira meio que jogou a toalha, né? Acho que como treinador não deveria ter feito isso. Ele falou claramente que o Campeonato Brasileiro está mais do que complicado, que o Palmeiras praticamente abriria a mão do Campeonato Brasileiro e o foco total seria na Libertadores, sendo que tem um jogo decisivo hoje. E aí a gente percebe que isso realmente foi colocado em prática, porque o Abel deixa 11 jogadores de fora dessa partida decisiva contra o Grêmio. Decisiva por quê? Porque se o Palmeiras perder do Grêmio e o Flamengo ganhar do Atlético, fim de papo, balbal, o Flamengo é campeão brasileiro. Não tem mais jeito, né? Campeão de forma já matemática. O Palmeiras deixou 11 jogadores de fora, repito, dessa partida decisiva contra o Grêmio. Carlos Miguel, goleiro, não joga. Piquerez e o Kelvin estão fora. Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux. O Palmeiras não tem zaga para colocar em campo. Andreas Pereira, Rafael Veiga, Flauco Lopes, Alain, Vitor Roque, todo mundo fora. Então o Palmeiras realmente vai com um reservão diante do Grêmio. Marcelo Lomba, Giai, Benedetti, Mikael e Jefté, Aníbal Moreno, Emi Martínez e Maurício, Felipe Anderson, Sousa e Bruno Rodrigues. Para o torcedor do Palmeiras que está acostumado com outro time, ouvindo esse time é algo muito diferente, né? O Palmeiras precisa fazer ponto diante do Grêmio. E aí hoje pode acontecer uma situação chata para o torcedor. Porque se eventualmente o Flamengo vencer o Galo e o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo só não vai ser campeão matematicamente, porque o saldo do Flamengo é de mais de 20 à frente do Palmeiras. O saldo do Flamengo é de 50. Se o Flamengo vencer, vai ser de no mínimo 51. Exato. E o do Palmeiras 39, se não me engano. 29. 29, exato. 29. Então, empatando, seriam 22 gols. O Palmeiras precisaria vencer os 2 jogos por 11-0. Então aquela coisa chata, né? Porque o torcedor vai comemorar, mas não vai ser oficial, né? Eventualmente esse resultado é possível, né? Palmeiras empatar fora e o Flamengo ganhar fora também. Essa é a matemática do Brasileirão hoje. Agora, você sabe que o critério é vitória, o Júlio Gomes tá me dizendo aqui. Sim, mas daí empataria. Mas é que eles empatariam. Exatamente, é isso. Valeu, Júlio. Eu vi a entrevista do Abel, e aí ele diz que jogou a toalha, mas isso não fica claro. Ele meio que esse campeonato está entregue, papapá. Aí entra um repórter, e o repórter, educadamente, não sei se você viu, Fabio, educadamente fala assim: Abel, só para evitar confusão aqui entre o português de Portugal e o português brasileiro, que a gente sabe que tem algum ruído, quando você fala em entregue, você quer dizer que você jogou a toalha, o campeonato acabou? Ele faz uma pergunta muito válida. Claro. E o Abel fala assim, ele suspira e fala: quer fazer outra pergunta? Ele: não, quero fazer essa. Não, isso é uma pergunta estúpida demais, porque isso já foi dito, não é repetir o que foi dito. E aí ele não repete. E é de uma falta de educação tão desnecessária,
mas tão desnecessária, tão gratuita, tão extemporânea. E é uma coisa que é do Abel e que é de muitos técnicos acharem que os caras têm o direito a serem mal criados pra cima do cara que tá trabalhando e fazendo uma pergunta justa. E mesmo que não fosse uma pergunta justa... Sim. Cara, responda. Ou fale, não, isso eu não quero responder. Agora precisa tratar dele, né, o cara que nem um imbecil. Pode descer um pouco, tira um pouquinho de teto. Ó, Vinícius tem que tirar teto, tem que tirar arrogância, tem que tirar... Cara, é uma mania do treinador. E eu não tô falando porque o Abel é do Palmeiras, quando o Muricy era técnico do São Paulo, eu achava deplorável a maneira como ele montava em cima dos repórteres, cara. Eu acho que não tem coisa mais... já, né? Vanderlei. Todo mundo, cara, não tem coisa mais deprimente do que você montar em cima e humilhar uma pessoa que tá trabalhando. Por que os caras acham que podem fazer isso? Chama o Vinícius Calisto, então, que tá na linha. Vinícius Calisto tá conosco para falar sobre o Flamengo. Obrigado, Fábio. Vinícius, diga lá, o Flamengo tá caminhando nas nuvens, hein? O Palmeiras parece que entregou, vai jogar com o time reserva, tá com a mão na taça. Bom dia para você. Mão na taça, Megali. Bom dia para você, Carla, Sheila, Fábio, a todos que nos acompanham. Olha, muita empolgação por parte dos rubro-negros, alguns ainda pés no chão, não querem ainda falar em título, mas grande parte da torcida, inclusive, já praticamente comemorando esse 9º título brasileiro, que tem grandes chances de vir hoje. Como vocês estavam falando agora há pouco, para isso é preciso uma combinação de resultados, né? Matematicamente, como o Fábio acabou de trazer, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro hoje, na Arena MRV, lá em Minas Gerais, e torcer para uma derrota do Palmeiras contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio também, lá em Porto Alegre. Caso o Flamengo vença e o Palmeiras empate seu jogo, também praticamente vai ser campeão. Só não matematicamente, mas como o Fábio falou, vai ter que tirar uma diferença de mais de 20 gols nos 2 próximos jogos, o que fica praticamente aí impossível de se fazer. Bom, ao contrário do que fez o Palmeiras, o Flamengo está levando a maioria dos seus jogadores e principalmente os titulares. Só Pedro, por conta da lesão que inclusive já o tirou da temporada, e o Léo Ortiz, que ainda também está tratando aquele edema que ele teve no tornozelo, que justamente no jogo contra o Palmeiras aqui no Maracanã, ele se lesionou, fez um esforço ali para jogar contra o Racing no jogo de volta, no segundo jogo lá na Argentina, na semifinal, e aí desde então essa lesão se agravou, e o Léo Ortiz inclusive ainda é dúvida para a própria final da Libertadores, que vai ser disputada no sábado contra o Palmeiras. E aí por conta do gramado ser sintético lá na Arena MRV, o Flamengo está adotando então essa medida de cautela do departamento médico com o Léo Ortiz. Agora, o restante do time, todos foram relacionados. Arrascaeta, Alexandro, Jorginho, Pulgar, jogadores que são titulares. Então, assim, o Felipe Luiz, ele ainda não definiu a escalação que o Flamengo vai a campo hoje, mas ele levou todos os jogadores que ele pode para essa partida, pelo menos na lista de relacionados, não tem ninguém de fora. Felipe Luiz, que inclusive na própria entrevista coletiva, quando acabou o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino, onde o Flamengo abriu ali naquela rodada 4 pontos à frente do Palmeiras, ele disse que primeiro vai pensar no Atlético Mineiro para já aí consolidar o título brasileiro, para viajar até com mais tranquilidade para Lima na quarta-feira, e que está pensando nesse jogo. Pois bem, a torcida do Flamengo, né, alguns torcedores que eu pude conversar, ficam naquela, né? Meu Deus, será que bota todo mundo para jogar? Esse risco de lesão, gramado sintético, porque, claro, não tem como o torcedor do Flamengo tirar a cabeça do jogo de sábado. Inclusive, já há uma mobilização gigante aqui no Rio de Janeiro, porque amanhã está previsto